Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime. Nosso convidado de hoje é o Fabiano Pedrassani. Fabiano, um amigo querido, um ser humano extraordinário, uma pessoa que eu tenho a oportunidade, o privilégio de caminhar junto. E hoje ele é diretor-geral da Austin Group. Fabiano, super prazer, carinho enorme pelo amigo. Eu acho que com 56 anos eu não preciso ficar jogando confete na cabeça de ninguém. Hoje eu falo com a maturidade que eu tenho, aquilo que está no meu coração, admiração pelo amigo e gratidão por tudo aquilo que a gente tem construído juntos. Obrigado por estar aqui comigo hoje falando da tua história, do teu momento e, claro, também sobre os seus projetos no futuro. Legal, Lu. Prazer é todo meu aqui pelo convite, né? Demoramos para nos... do seu lado, né? Mas um baita prazer estar aqui com o amigo e poder estar aqui trocando. Nossas trocas são sempre ricas. Então é sempre um prazer para mim poder estar com você aqui batendo um papo. Eu sempre falo que networking é relacionamento, né? Diferentemente daquilo que normalmente as pessoas pensam. Por isso que existem tantos eventos, que as pessoas vão nos eventos para conhecer pessoas, né? E eu sempre defendi a questão da construção de relacionamento, né? E você teve aqui em 2020, na pandemia, 6 anos atrás. E de lá para cá, a gente sempre teve, de alguma maneira, uma proximidade, né? E hoje, mais do que nunca, eu vejo assim o Fabiano não como um executivo que faz parte da minha rede, mas um amigo querido que faz parte do meu convívio pessoal. 6 anos atrás e você está aqui novamente, e quanta água já passou embaixo dessa ponte, Fabiano para lá, Fabiano para cá, construindo sempre um legado. Sim. Como é que você vê essa questão da nossa história, Fabiano? Porque... assim como é com o Ale, que é um outro amigo querido, a gente tem, telespectador, a gente tem um grupo no WhatsApp, você deve ter seus grupos no WhatsApp, mas um grupo no WhatsApp mais engraçado que você possa conhecer, porque tanto o Fabiano quanto o Alexandre são absolutamente fora da caixa quando pensam e falam em criatividade. Mas enfim, como é que você vê essa nossa história, querida? 6 anos atrás a gente teve a oportunidade, você era presidente da... Eu era presidente da Pacífico, na época que eu estava encarando a pandemia ali, bem passado a primeira onda da pandemia ali. E Lu, eu acho que, como você é um expert do tema, o tema network, relacionamento, como a gente construiu o nosso, é a mesma coisa como um conhecimento técnico. Não adianta você saber, você tem que usar, você tem que praticar. Pode ler um livro, se você guardar para você, o livro não tem fundamento algum, mas você conseguir poder usar e transferir aquele conhecimento, é a mesma coisa o relacionamento. A gente se conheceu. Daquele relacionamento que o Alexandre nos apresentou, a gente poderia nunca mais ter nos encontrado. E de lá para cá, quantos negócios a gente fez juntos, né? Quantas parcerias a gente fez junto a partir daquele encontro aqui há 6 anos atrás. Então, eu fico muito feliz, é um prazer imenso poder contar com um amigo e aprender com um amigo aí, não só com os livros, mas com as trocas, mesmo no nosso grupo, tirando as brincadeiras que a gente faz na maior parte do tempo, é sempre uma troca muito rica ali que a gente troca. Fabiano, para o telespectador conhecer a tua história, você é uma pessoa que é um trator, né? Você, quando está num projeto, você está de corpo e alma, né? E não são projetos pequenos, né? Você sempre em posições estratégicas em grandes empresas, carregando grandes patentes. Para o nosso telespectador conhecer a tua história, a tua trajetória, conta um pouco para nós, como é que está sendo essa tua construção profissional? Legal, eu comecei no mercado financeiro, sou engenheiro por formação, para decepção do meu pai, que gostaria que eu fosse economista. Eu fui para o lado da engenharia, na engenharia me apaixonei por números, por matemática, é minha paixão até hoje os números. E entrei no mercado financeiro, como meu pai, como minha mãe, como meus tios, como a minha família toda do mercado financeiro, minha esposa conheci no mercado financeiro. E comecei uma carreira no mercado financeiro, achando que ia me aposentar lá, achei que ia ficar por lá para o resto da vida, mas o mundo foi aí criando rotas alternativas e eu fui aproveitando essas oportunidades. Não tinha um objetivo direto, tinha mentalmente a crença que eu ficaria no mercado financeiro repetindo o legado dos meus pais, mas a vida acabou me levando para outros caminhos, entre eles fui para uma empresa, aí comecei a sair do mercado financeiro, fui uma empresa de transporte de valores, empresa de carro forte, fui para lá, comecei como gerente financeiro, passei para controller, depois fui CFO, aí comecei a me apaixonar pela logística, aí fui ser CFO de uma outra empresa gigante aí de operações logísticas,
E aí cheguei à cadeira de CEO, também em outra empresa de logística, dei uma mudança de rumo e hoje aqui estou como diretor-geral do Grupo Osten, uma rede de concessionárias, um grupo grande do segmento automotivo, um hub de soluções automotivas ali que a gente envolve não só a venda de carros novos e seminovos, como motos, como seguros, como consórcios, como locação de veículos, como eletrificação de veículos, enfim. Hoje eu tenho o prazer de estar junto num grupo que tem um hub ali que pode abranger todas as soluções que hoje um cliente que tem um veículo, ou que quer adquirir, ou quer trocar um veículo, pode atender. Então a vida foi me levando e aqui estou nesse projeto aqui, bem feliz. Para o nosso telespectador, só para ter uma noção do tamanho, da dimensão da Osten no Brasil hoje, Fabiano. Nós somos 33 operações entre vendas e pós-vendas, né? Então todo o suporte de concessionária, além de, hoje nós temos aí 33 operações, aproximadamente 650 colaboradores, fazemos um turnover aí de operações que abrange São Paulo, capital, Baixada Santista, o Vale ali em São José dos Campos, e em breve aí a gente deve estar entrando em outras regiões. Agora, o amigo chegou numa posição executiva que provavelmente é o sonho de muitos profissionais que desejam crescer na carreira, né? Está à frente de uma grande operação, de uma grande marca e com essa baita responsabilidade. Era a tua meta quando você lá atrás começou a trabalhar? Você tinha esse desejo no seu coração de estar à frente de um grande negócio, ter uma grande representatividade no mercado? Ou isso foi acontecendo no meio do caminho, Fábio? Não, de forma alguma. Isso foi acontecendo. Você pode ter um sonho ali um pouco distante, mas aquilo foi acontecendo gradativamente. Você tem que ir galgando cada step ali, cada degrau de uma vez. Claro que eu tinha um sonho, tinha uma vontade bem distante ali de chegar numa posição de sucesso, de ter uma responsabilidade, de tomar decisões importantes, mas obviamente eu sabia que eu tinha que me preparar para isso. Isso não aconteceria de uma hora para outra, ia acontecer, inúmeras oportunidades iam surgir e cabe a gente, obviamente, saber aproveitar essas oportunidades, aprender com essas oportunidades, aprender com os relacionamentos, com o network ali, e fui construindo a minha carreira. Pensei em sair no mercado financeiro, pensei que ia ficar em logística, de repente eu saí de logística e fui para uma operação de pneus, né, que também não tinha nada a ver, e foi um grande aprendizado que eu fiquei. E agora no segmento automotivo, também ligado a pneus de alguma forma, e a minha carreira foi sempre indo, olhando para as oportunidades, vendo onde que eu poderia crescer, me desenvolver e principalmente aprender e contribuir. É isso que é o nosso papel, sem deixar de ser feliz. Agora, quando se vê hoje o Fabiano na posição que ele está, não imagina as pedras que você precisou quebrar e as cicatrizes que você carrega para que você hoje possa estar na posição e na cadeira que você está hoje. Olhando para trás, quais foram os principais desafios que você teve que superar, os obstáculos, pensou em algum momento parar? Como é que foi? Até para que a gente possa trazer a vida como ela é, né, Pá? Não existe vida cor-de-rosa, telespectador. O que existe é uma vida onde você vai encontrar espinhos, onde você vai encontrar flores. O importante é você não parar. Como é que foi essa tua jornada? Perfeito. Bom, obstáculos a gente tem mesmo de quando você é um estagiário, né? Você tem sempre os seus desafios aí para serem cumpridos. Eu tive vários desafios aí na minha jornada. Claro, acho que eu vou chamar de obstáculos, pedras ali no caminho, que fazem parte, por isso que estamos aqui, porque sabemos driblar corporativamente esses obstáculos e levar a empresa para o caminho certo. Mas sem dúvida o maior desafio da minha carreira foi estar como número 1, como CEO durante a pandemia. Sem dúvida nenhuma, foi muito difícil, porque é como a gente está dirigindo um carro numa forte neblina. Hoje a gente vive, obviamente, um cenário de incertezas, de instabilidades econômicas, políticas, como sempre vivemos, agora um pouquinho mais intenso, talvez, que a gente não tem uma previsibilidade tão longa. Mas, durante a pandemia, eu não sei o que ia acontecer no dia seguinte, faturamento da empresa, funcionários, afastamento, o lockdown, enfim.
Foi o maior desafio ali, conduzir uma empresa inteira com a incerteza do amanhã, né? Então, sem dúvida nenhuma, e foi um aprendizado, são cicatrizes, né? Nós construímos no decorrer da nossa jornada, que nos traz maturidade, são as cicatrizes que nós carregamos e ficam escondidas aqui dentro, que ninguém vê, como você disse. Agora, se pudesse voltar atrás, né, nessa tua trajetória, você faria algo diferente, Fábio? Não faria, absolutamente nada. Mas eu não posso deixar de dizer que eu acho que a maturidade ela me trouxe alguns aprendizados na minha vida. E até obrigado por essa abertura aqui que nós estamos tendo de trocar como profissionais o lado humano. Eu acho que se o tempo voltasse, o que a maturidade me trouxe, todos esses desafios corporativos, eles ficam ali no LinkedIn, no currículo e nessas cicatrizes. Mas, obviamente, hoje, na minha idade e com toda a bagagem que eu tenho, hoje eu consigo dividir muito bem a minha vida profissional da minha vida pessoal. E eu acho que isso eu aprendi a longas penas e até com algumas conversas com você. E sem dúvida nenhuma, eu acho que se o tempo voltasse, eu me esforçaria mais para poder aprender a dividir mais o meu tempo com uma pessoinha que está aqui assistindo, que é minha filha. A Emily. A Emily está aqui. Sem dúvida nenhuma, eu me dediquei muito entre trabalho, estudo, viagens, reuniões de madrugada. E eu acho que eu hoje aprendi a fazer essa segregação um pouco maior da minha vida pessoal, mas eu acho que eu voltaria e tentaria me esforçar mais, há uns 10 anos atrás, a tentar aprender isso um pouco mais. Muito bom, Fabiano. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Fabiano Pedrazzani. Fabiano é diretor-geral da Austin Group. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Fabiano Pedrazzani. Fabiano é diretor-geral da Austin. Falamos da sua carreira, falamos de sonho, falamos de cicatrizes, falamos do seu momento. Quero trazer um tema especial, Fá, para a gente falar sobre conselho. A gente tem visto uma febre aí com esse tema que vai e vem, gente gastando dinheiro, gente sonhando, gente se decepcionando. Qual é uma avaliação que você faz dessa questão especificamente desse tema conselho hoje no mercado? Perfeito. Eu acho que o conselho vem se disseminando, o tema conselho vem cada vez entrando mais nas pautas das empresas familiares, o que é ótimo. Eu acho que as empresas familiares buscarem conselheiros para orientar os seus acionistas familiares, que muitas vezes ficam inseridos dentro da empresa a maior parte do tempo, é ótimo. O que eu acho que é o maior desafio é essa commodity que vem virando essas formações de conselheiros, né? Como a gente disse no bloco anterior, as pessoas que precisam estar ao lado desses acionistas precisam ter cicatrizes de vivência, cicatrizes de problemas, para poder ajudá-los a direcionar. Eu acho que o tema é sensacional, eu acho que estamos num momento muito positivo. Nos Estados Unidos isso já é muito difundido, o tema conselho, e agora vem chegando no Brasil. O que eu só ponho um ponto de ressalva é o cuidado com o conselheiro que esta empresa familiar vai buscar. Como ela vai buscar, a forma que ela vai trazer esse conselheiro. Não é com uma formação de conselheiro, assim como a gente não faz um curso de liderança. A gente vai lá e faz o Leader Program de Harvard e somos todos líderes. Não. A gente precisa praticar, a gente precisa ter vivência, a gente tem que ter frustrações, a gente tem que cometer erros, corrigir, acertar. Da mesma forma é um conselheiro. Não adianta você querer trazer um conselheiro que tenha uma pouca vivência ou que ele não vá contribuir na medida que ele possa ajudar aquela empresa a se desenvolver. De novo, fechando o tema para não ser repetitivo. Gosto do tema, sou conselheiro, como você também, mas ressalto que a busca por esse profissional hoje, ela precisa ser cirúrgica para poder acertar a pessoa ideal que vai estar do lado desse acionista. É importante explorar a tua visão sobre conselho, porque você não fala, ainda que seja conselheiro,
nesse momento sobre a ótica do conselheiro e sim de quem tem experiência em criar conselho e contratar conselheiro. Existe um grande segredo no mercado, uma grande dúvida no mercado, é se existe de fato oportunidades de conselho, porque a gente vê um mar de pessoas que investiram na formação e hoje estão aí, de uma certa maneira, frustrados por não conseguir encontrar uma cadeira. Então eu pergunto para o amigo, existe de fato hoje no mercado oportunidades para atuar como conselheiro, olhando do lado das empresas? Existem muitas oportunidades para ser conselheiro. Eu já tive a oportunidade, além de ser conselheiro, de instituir conselhos consultivos, e tenho inúmeros colegas aí que vêm buscando dentro das empresas, sempre, a maioria de cunho familiar, a constituição de conselhos. Existem muitas vagas. Existem muitas oportunidades, mas o desafio está em encontrar o conselheiro ideal para poder estar ajudando aquele desafio. E o maior gap que você vê hoje, qual é, Fá? Porque eu tenho, e você sabe disso, me envolvido com esse mercado já há um bom tempo, e o que eu mais vejo aí são conselheiros aí buscando oportunidades. E você está dizendo que do outro lado tem esse desafio de encontrar. Onde é que está a desconexão desses dois lados? Está exatamente em como criar o elo do conselheiro ideal com a empresa ideal. As pessoas fazem a formação, fazem cursos, certificações de conselheiro e acham que a partir de um certificado a oportunidade vai bater à sua porta. E é isso que não acontece. A operação, né, o convite para ser um conselheiro vai muito mais da trajetória, da história que você construiu do que de um simples certificado de um curso de como ser um conselheiro e como fazer uma ata e como reportar uma pós-ata de uma reunião. Eu acho que o elo, o network, o relacionamento, né, a tua vida relacional vai te levar para um conselho, sem dúvida. A maioria dos conselhos, eles são feitos por indicação. Eles não são contratados via empresa de headhunter. Sem dúvida nenhuma, as pessoas que você conhece que vão te referenciar para estar numa cadeira dessa. Eu mesmo, já, quando eu preciso de um conselheiro, faço consultas com colegas. Eu nunca fui buscar uma empresa de headhunter. Eu quero ouvir meus colegas executivos que podem recomendar pessoas para estar nessa cadeira com a gente. Existe uma grande crença no mercado de que se eu tenho história, se eu tenho currículo e se eu tenho uma formação de conselheiro, eu estou apto a atuar como conselheiro, né? E a gente tem como Prime, Fá, questionar essa crença, porque história, currículo e formação é pré-requisito. Não se discute, eu tenho ou não tenho. Se não tem, esquece. Agora, tem um componente adicional que é uma dor oculta no mercado, que é o acesso. Perfeito. Acesso, diferentemente daquilo que as pessoas pensam, não é você participar de eventos, conhecer pessoas. Acesso é quando você constrói uma arquitetura relacional estratégica que fala com os territórios que você precisa acessar e que está conectada com a tua tese de conselheiro. E é por isso que a gente tem visto tantos executivos que hoje estão frustrados por acharem que o pré-requisito é o suficiente. Como é que você vê isso? E a Prime tentando de alguma maneira, Fá, não quero desconstruir crença nenhuma, mas eu quero trazer talvez uma outra ótica para olhar essa questão. Como é que você vê esse trabalho que a gente tem desenvolvido? E você gentilmente já contribuiu numa dessas discussões, numa das nossas lives. Você ter todos os pré-requisitos não é nenhuma certeza que você vai conseguir ocupar aquele lugar. Da mesma forma como você conhecer uma pessoa simplesmente pelo fato de você ter ido num evento e ter dado um oi para aquela pessoa, não te qualifica para que ela te faça uma referência. Eu acho que essa construção de relacionamento que nós fazemos muito bem, e acho que uma das principais habilidades que nós como líderes precisamos ter, esta relação, este network, construir relações sólidas, relações verdadeiras, não de ligar quando você precisa de alguma coisa, mas que você esteja periodicamente próximo, trocando e dar mais do que receber. Eu acho que o principal segredo da boa relação de network
é ser genuíno. Então é você não ficar ligando quando você precisa, e sim você ceder um pouco mais. E acho que essa relação de network contribui muito, tanto para a minha posição de conselheiro que sou hoje em 2 empresas, como também para as pessoas que eu recebi as indicações para me ajudar a compor esse conselho. Então, você pode ter todos os currículos, pode ter todas as hard skills e as soft skills, eventualmente, para aquela posição, mas sem uma pessoa que possa te ajudar a chancelar, porque, Lu, essas vagas de conselho que tanto se falam, elas não estão no LinkedIn. Elas não estão lá com as empresas de headhunter. Elas estão com executivos como você, como eu, como o nosso amigo Alexandre e entre outros milhares de executivos que têm a missão de precisamos buscar um conselheiro com forte background financeiro, de pessoas, de vendas. E isto está muito dentro. E se você conhece pessoas a ponto de referenciá-las, você está fazendo o caminho certo. Então, construa relacionamentos a ponto que estas pessoas possam te referenciar a outras. E esse é um caminho para você ir para o conselho. Você sempre foi um profissional que valorizou muito o relacionamento, né, e continua valorizando. Mas a gente sabe que um executivo do seu tamanho, na cadeira que você ocupa, você tem uma agenda absolutamente desafiadora. E nem por isso você negligencia relacionamento. Como é que você consegue equilibrar isso, as suas responsabilidades como um grande executivo e ainda assim nutrindo e fidelizando seus relacionamentos? Sem dúvida nenhuma, a agenda é o maior desafio que nós todos temos, né? Com tantos compromissos profissionais quanto os compromissos de relacionamento. Hoje, Lu, eu prezo muito pelos relacionamentos que eu construí na minha carreira. Claro que eu ainda venho construindo novos networks, novos relacionamentos. Conheço novas pessoas, mas eu já não sou mais o cara que vai para um monte de evento. Hoje eu estou mais esperando acabar o meu horário de trabalho e ir para casa ali, ficar com a minha família, mas eu tento manter vivo, entre intervalos de agenda, o contato com os amigos e sempre de forma genuína. Se faz sentido, eu acredito na pessoa, eu vou referenciá-la e vou estar perto dela para poder ajudar. Eu cuido bastante disso, mas sem dúvida nenhuma, Lu, é o maior desafio talvez que nós temos, a nossa agenda de compromissos em geral. Falando do CPF agora, né? Já falamos que a Emily está aqui, prestigiando, fotografando, registrando. Você é um cara família, né, cara? Como é que você consegue equilibrar os desafios que você tem profissionalmente com essa paixão que você tem pela tua família? Imagino que isso não seja fácil, ainda que você consiga fazer isso. Como é que você lida com isso? Esse é um desafio e, como eu te disse, a maturidade me trouxe a aprender cada vez mais a segregar. Eu estou escrevendo um livro que eu já compartilhei com o amigo, que é o que eu aprendo com a minha filha todos os dias. Então eu falo bastante desse livro porque eu acho que em alguns momentos as dificuldades é culpa totalmente nossa. Nós dificultamos as coisas. 100%. Então, eu dou o exemplo da minha filha, que às vezes histórias que eu fui levando ela para a escola de manhã, que é algo que eu sempre prezei em manter, levar ela para a escola, tentar um dia ou outro, se eu estou numa reunião próxima, buscar ela da escola e a gente parar para fazer junk food, parar no McDonald's, vamos tomar um sorvete, vamos fazer o que puder fazer de errado para quebrar um pouco a rotina. E a esposa nem sempre concorda, né? Não faz ideia, às vezes, agora ela vai ficar sabendo. Mas é o exercício de levar minha filha para a escola e eu falar, filha, o papai tá com um baita problema, eu tenho uma reunião super complexa para conduzir, e ela olha para mim e fala, e eu que tenho prova de matemática? E é verdade, e na verdade ela tem um problema talvez muito mais difícil do que o meu, que eu vou ter uma reunião e daquela reunião vai sair nada demais, né? E ela tem uma prova de matemática, ela pode ficar de recuperação, pode repetir, então eu gosto de contar, e a partir desses insights que ela me dá, que eu falo, pô, todo dia ela fala, como é que você tá? Eu falo, putz, eu não tô bem, tô com um problema para resolver. Ela fala, e daí? Amanhã eu tenho 5 provas para fazer. Então realmente a vida pode ser muito mais fácil do que a gente leva. A vida é muito mais simples do que a gente dificulta a nossa vida. Então, eu aprendo com ela todos os dias, com a minha esposa, muitas decisões que eu tomo na empresa, obviamente, eu divido em casa. Não existe como separar, né, Lu? Eu sou o mesmo Fabiano quando eu entro dentro da empresa, que está com os problemas da minha casa. E quando eu chego em casa, a empresa vem junto comigo. Esse é um paradoxo que não existe. Eu não desligo o Fabiano corporativo do Fabiano pessoal nunca. Super prazer receber o amigo, obrigado pelo carinho, pela amizade, pelo prestígio, por estar aqui hoje me ajudando a gravar esse programa especial. Tenho certeza que mais do que especial para mim também
é especial hoje para o telespectador que está te conhecendo, ouvindo a tua história. O convite é permanente, sempre que o amigo queira voltar para compartilhar as novidades. As portas estão sempre abertas e o convite está sempre de pé. Obrigado, amigo. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Espero que possam aproveitar aí a nossa troca de mensagens aqui. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Lembrando que o nosso programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.